O Vasco comunicou oficialmente que fechou acordo para a transmissão dos seus jogos como mandante no Campeonato Carioca na Cazé TV. Gabriel Pec está disposto a jogar nos Estados Unidos, e o Vasco deve aceitar a proposta do Los Angeles Galaxy. Vasco e Internacional anunciam acordo de empréstimo envolvendo o atacante David. Alexandre Matos fará sua primeira entrevista coletiva nesta segunda-feira, com transmissão pela Vasco TV. Saudações vascaínas! Sejam muito bem-vindos ao canal dedicado ao Gigantesco da Colina. Tudo sobre o nosso time do coração. Prepare-se para acompanhar o Vascão na tela da Cazé TV durante o estadual. Vasco da Gama e a Cazé TV firmaram parceria para a transmissão dos Jogos do Carioca 2024 com mando do clube. Os torcedores poderão assistir gratuitamente aos 6 jogos do Vasco na Taça Guanabara, transmitidos ao vivo e com imagens no YouTube. Confira a programação dos jogos. Primeira rodada, Vasco e Boa Vista. Terceira rodada, Vasco e Madureira. Sexta rodada, Vasco e Flamengo. Sétima rodada, Vasco e Audax. 10ª rodada, Vasco e Volta Redonda. 11ª rodada, Vasco e Portuguesa. O Los Angeles Galaxy apresentou uma oferta de 10,5 milhões de dólares, 51,2 milhões de reais, pelo jogador Gabriel Pec do Vasco. Os cariocas estão inclinados a aceitar o valor, considerado elevado, pelo atacante de 22 anos, que teve uma participação significativa em 2023, com 14 gols e 5 assistências em 50 jogos. O clube mantém uma parcela dos direitos do jogador, cerca de 20%, após a venda. Houve também interesse do Atlético Mineiro, mas os valores foram um obstáculo. Clubes estrangeiros, como Atlanta United e Nantes, também mostraram interesse, porém suas ofertas foram consideradas baixas. Gabriel Pec está disposto a jogar na Liga Americana, aceitando a proposta enviada pelo Los Angeles Galaxy. O Vasco deve confirmar a aceitação nos próximos dias, após submeter a situação a 777 Partners, sócia majoritária da SAF vascaína. O Vasco da Gama firmou um acordo com o Internacional para o empréstimo do atacante David por 1 ano. O jogador chegará em breve ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e concluir os trâmites contratuais entre os clubes e o atleta, tornando-se assim o mais novo reforço para a temporada de 2024. O contrato do jogador com o Internacional possuía validade até o final de 2025 e inclui uma cláusula de obrigação de compra pelo Vasco ao término do período de empréstimo. David, conhecido por sua versatilidade em atuar nas 3 posições no campo ofensivo, despertou interesse também de São Paulo e Fortaleza antes de acertar com o clube carioca. Ele chega em breve ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e oficializar sua contratação. O Red Bull Bragantino deu autorização para que Praxedes inicie os treinamentos no Vasco. Em breve, os contratos entre o Meia e os clubes serão formalizados. O jogador estará emprestado ao time carioca durante o ano de 2024. Os detalhes da operação incluem o pagamento de 1,3 milhão de reais pelo empréstimo, com um montante a ser quitado até 24 de março. Além disso, há uma cláusula que estipula a opção de compra de 65% dos direitos do Meia ao término do empréstimo, estabelecendo o valor em 3,5 milhões de euros. O pagamento desse montante será dividido em 4 parcelas semestrais, sujeitas à cotação do euro no momento do pagamento. O diretor executivo do Coritiba, Júnior Chávari, confirmou que as negociações envolvendo Lucas Figueiredo estão em estágio avançado. Está encaminhado, mas ainda não fechado, afirmou o gerente do Coxa. O Internacional assegurou a contratação do goleiro Ivan, vencendo a concorrência do América Mineiro. O jogador de 26 anos chega em definitivo ao clube gaúcho, com previsão de início da pré-temporada na segunda-feira. Ele será alternativa a Sérgio Rocher, titular da posição, e chega após acordo com o Corinthians. O Inter superou propostas do América Mineiro, e Ivan, buscando mais oportunidades de jogo, optou pelo Internacional. Sua contratação pode abrir espaço para a negociação de Kehler, enquanto o clube avança em outras contratações, como as tentativas de fechar com Borré, Fernando, entre outros. Ivan, em mensagem de despedida, agradeceu ao Vasco da Gama. O Goiás oficializa a contratação do volante Juninho, proveniente das categorias de base do Vasco da Gama.
O jogador, que atuou pelo Orlando City na última temporada, chega para reforçar o esmeraldino em 2024. Após sua participação na estreia da Copinha, o meio-campista JP recebeu um chamado da comissão técnica de Ramon Dias para ser observado de perto. Ele se apresentou neste domingo para integrar os treinamentos junto aos profissionais do clube. Considerado uma joia da base vascaína e já convocado para a seleção brasileira sub-20, JP, aos 18 anos, tem a capacidade de atuar como segundo volante ou meio ofensivo. Sua transição para os treinos com o time principal faz parte dos cuidadosos investimentos da gestão entre a base e o elenco profissional, tendo renovado seu contrato recentemente, estendendo seu vínculo com o Vasco até 2027. O diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Matos, realizará sua primeira entrevista coletiva amanhã, segunda-feira, 8, às 11h30, no CT Moacir Barbosa. A transmissão estará disponível no YouTube, na Vasco TV.